Olá a todos! Neste segmento de vídeo, nós iremos apresentar as principais alterações sobre o problema da aula anterior. Bom, basicamente, precisamos definir, na classe mãe, a gente tem a classe mãe, que é a classe pessoa, que tenha nome e CPF, né? Toda pessoa tem nome, CPF e data de nascimento, porém a data de nascimento não recebe exatamente como se fosse um exemplo, né, de representação com uma string. Nós definimos exatamente através da classe calendar. É uma novidade que nós fizemos exatamente essa questão. Trabalhamos com a classe calendar. Bom, basicamente, nós temos como a classe mãe, né, a classe pessoa, definimos os gets e sets para cada um, né, de cada um dos atributos, porém, não precisamos necessariamente criar o toString aqui, até porque a gente está usando uma classe que não é um tipo primitivo, é uma classe que vem da API do Java Util.calendar. Então, é uma classe que basicamente foi desenvolvida por outros programadores, não é um tipo primitivo da linguagem. Então, necessariamente a gente vai ter problemas aqui com o método toString. Então, não precisamos criar o toString, somente criar o toString na classe final, né? Por exemplo, a classe pessoa tem exatamente essas características e a classe aluno, que é um tipo de pessoa, tem exatamente o atributo que estende, nesse caso, essa classe estende de pessoas, então ele tem a questão da herança aqui, né, presente. Ele vai ter exatamente um construtor que recebe com as características da classe pessoa, que é nome, CPF e data de nascimento, e uma matrícula, ou seja, um aluno tem uma matrícula além dessas informações. Coloquei aqui as informações que nós precisamos setar como superiores, nesse caso, atributos superiores, que é nome, CPF, data de nascimento, que herda da característica da classe pessoa. E aí nós fizemos o get e set para a matrícula e também fizemos o método string porque é a classe final, né? Então, o CPF ele vai vir aqui com o aluno, toString, né, nesse caso, CPF, a data de nascimento, aí para diferenciar exatamente a gente consegue retornar através do get, né? Então, é data de nascimento.get, calendar day of month, nesse caso, dia do mês. Temos também a data de nascimento, que é o calendar month. Nesse caso, ele vai trazer justamente aqui o mês do nascimento. Eu concatenei ele com barras, mas poderia ser um outro formato que você esteja trabalhando. Por exemplo, o norte-americano, ele vem primeiro o ano, depois o mês, depois o dia, né? E aí, por fim, ele vem o ano, como o nosso padrão é exatamente assim. Então, eu coloquei aqui o data de nascimento, que é o atributo do tipo calendar, .get, calendar.year. Ele vai pegar justamente o ano que nós setamos lá no nosso cliente. Em sequência, ele tem justamente termina o método string com o nome e a matrícula da pessoa, que são do tipo string. Se a gente quisesse criar um aluno lá no cliente, poderia criar facilmente, certo? Daqui a pouco a gente volta, porque o exemplo que nós vamos dar é exatamente o chefe de departamento. Bom, então, nós temos aqui um funcionário que é outro tipo de pessoa, então o funcionário vai estender da classe pessoa com a matrícula, data de admissão e o salário. Data de admissão é do tipo calendar. Então, como funcionário estende de pessoa, e pessoa é a classe mãe, ele tem exatamente atributos nome, CPF e data de nascimento, né, nesse caso. Ou um funcionário tem uma matrícula, uma data de admissão e um salário. Então, a data da admissão também é do tipo calendar. Então, a gente colocou aqui o super com os atributos que são da classe pessoa, que são justamente os atributos superiores da classe mãe, que é nome, CPF, data de nascimento, e os atributos específicos da classe funcionário, que tem matrícula, data de admissão e salário. Fizemos também os métodos gets e sets para ele, e não precisamos fazer aqui um método string, a gente deixou exatamente para a classe final, que é o chefe de departamento. Então, na classe chefe de departamento, ele vai estender da classe funcionário. A gente tem um conceito aqui de herança múltipla. E aí você percebe que na classe funcionário, ele vai ter também atributos como departamento, data de promoção e gratificação. Tem um atributo lá que é do tipo calendar também. Então, a gente tem aqui exatamente para setar uma informação, criar um chefe de departamento, eu preciso do nome, CPF, data de nascimento, a matrícula da empresa, o calendário de admissão, no caso, a data de admissão, o salário, o departamento, a data de promoção e a gratificação, ou seja, muitas informações para uma única pessoa. Então, novamente, a gente criou aqui setou os atributos
que são superiores, nesse caso, o nome, CPF, data de nascimento, matrícula, data de emissão e salário, por estender da característica de funcionário, e só os atributos específicos dessa classe a gente colocou aqui e setou, né, nesse caso. Criamos também os métodos gets e sets, e também o método string, aí você percebe que também ele vai seguir o mesmo padrão que a gente colocou no aluno. No chefe de departamento vai pegar o CPF, data de nascimento, olha só, data de nascimento, ponto get, calendar, ponto day of month, ele vai pegar o dia do mês, depois o mês e depois o ano, nesse caso, para a data de nascimento. Depois eu estou setando aqui, concatenando com o nome da pessoa, a matrícula, a data de admissão também, do tipo calendar, e também, por fim, nós temos o salário e a data da promoção, bem como também o departamento e também a gratificação. O código foi enviado para a turma, né, o Classroom, e aí está disponível também no meu site. Então, eu consigo acessar aqui o método ToyStream dessa forma. Lá no cliente, eu tenho um cliente diferenciado, eu criei exatamente aqui 3 datas, data de nascimento, data de admissão e data de promoção, através do calendar, um objeto, nesse caso. Como ele, nesse exemplo, a gente não tem um construtor, necessariamente, ele tem a própria instância, né, do objeto, então a gente cria objetos com base na instância em si, né, com o calendar getInstance. E aí a gente seta as informações de cada um desses elementos, desse caso, desses objetos, né, data de nascimento, data de emissão e data de promoção, através do data.set, nesse caso, data de nascimento, ponto set, aí eu seto a data, nesse caso, primeiro é o ano, depois o mês, né, que é o tipo específico, né, a gente criou um enum lá, que na verdade, então, a classe calendar, ele tem exatamente o enum, que é November, e aí o mês, nesse caso, o dia, nesse caso, dia 15, ele seta justamente dessa forma. Então, eu coloquei data de nascimento, eu inventei aqui um data de nascimento, data de emissão e uma data de promoção. E você percebe que a gente criou aqui um objeto, chefe, que é chefe, departamento, o nome exatamente, do funcionário, a gente inventou aqui João, colocou um CPF para ele, pegou exatamente aqui a data de nascimento. Então, a gente estava com dúvida, né, de como é que a gente setava essa informação, então a gente seta justamente lá no método toString, certo? E aí, por conta que a gente setou essas informações, a gente consegue recuperar ela através apenas da chamada do objeto, porque nesse caso aqui ele não pega a data detalhada, né? A gente pega como um objeto que é setado em um conjunto, é como se fosse um vetor, né? Basicamente, mas não é um vetor, é só que eu tenho 3 espaços sendo preenchidos através de uma data, né? A data de nascimento tem 3 atributos. E assim como a data de emissão, como também aqui a data de promoção. E aí fizemos o quê? Imprimir através do método string. Então, executando aqui, só para vocês verem, ele vai me dar exatamente as informações desse chefe de departamento. Então, o João, ele tem CPF, tem a data de nascimento aqui dele, a matrícula, a data da demissão, o salário que ele recebe, a data da promoção, o departamento e a gratificação que ele recebe. Bom, a gente eu nunca tenho trabalhado com classe calendar, então isso foi apenas para a gente representar qual é a diferença exatamente disso, né, nesse caso, na representação do nosso mundo real. E aí a gente está trazendo justamente uma novidade que seria trabalhar com a classe calendar quando se trabalha com datas. Bom, espero que vocês tenham gostado por demais desse vídeo e nos vemos até a próxima aula.